Bom dia, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, Deus te abençoe, e Deus renove a sua manhã, renove o seu dia, que o Espírito Santo de Deus possa te sustentar, te ajudar. Eu quero compartilhar aquilo que o Senhor falou no meu coração, que o Senhor possa fortalecer o teu ânimo, assim como o Senhor fortaleceu o meu ânimo com essa palavra. É bom dividir, glória a Deus. É muito bom dividir, porque é uma coisa assim linda do Senhor, né, que eu acho assim incrível. É que assim, Deus ele vem e renova as nossas forças. E assim, quando a gente está na presença do Senhor, eu acredito que isso acontece com você também. E eu tenho pedido ao Senhor também para me ajudar, para eu também falar só aquilo que Ele quer que eu fale, né? Porque às vezes eu fico tão feliz, que às vezes eu vou abrir coisas, né, que Deus não quer que eu abra, às vezes não é o tempo, né, da gente abrir, ou para as pessoas, ou até mesmo aqui com vocês, porque a gente fica feliz, a gente quer compartilhar, a gente quer espalhar, né, eu quero falar, olha, Deus fez isso e isso, por isso que os meus vídeos acabam sendo muito longos, né, porque assim, acaba que o Senhor vai me dando, né? Vai me dando, e eu sinto vontade de vir aqui. Eu creio que foi Deus, né, que colocou isso no meu coração, desde quando o Senhor iniciou esse propósito comigo, e já tem muito tempo, tem anos, né, que o Senhor falava comigo que queria, e o Senhor confirmou. A gente fazia uma obra evangelista, né, na rua, e Deus confirmou com uma missionária, uma pastora que perguntou se eu tinha um canal no YouTube, né? E eu, com muitas dúvidas no meu coração, Senhor, é o Senhor que está pedindo que eu faça. E o Senhor sempre falou ao meu coração, eu já falei com vocês aqui, filha, é uma alma para mim, uma alma, né? É uma vida, né? Que está precisando ouvir. Então, para o Senhor, Ele se alegra com uma vida, né? O Senhor não quer, né, quantidade, né, números, mas que nós possamos alcançar corações, né, no momento de aflição. Assim eu fui alcançada ouvindo alguém, né, pregar a palavra para mim, né? Eu entrei e tomei aquele remédio, né? Tomei aquela, né? Foi algo assim, uma substância que não tem médico nenhum que faça, não tem nada nesse mundo que possa substituir o que Deus, né? Os médicos são bênção, as pessoas são bênção na nossa vida, mas não é comparável a Deus, não é comparável com o poder dele, o que ele pode, não desmerecendo as pessoas, porque incrivelmente Deus tem capacitado pessoas sobre essa terra, pessoas que estão ali, né, entregando a sua vida, entregando o seu amor. Quantos profissionais, né, de saúde que estão sobre esse mundo, né? E a gente está vendo que cada dia mais as descobertas, né, estão crescendo. E a palavra do Senhor diz que a ciência iria se aumentar. Então está aumentando, né? Está acontecendo aquilo que o Senhor já falava, né, na palavra dele, e continua falando. Então, tipo assim, se não tiver quem pregue, como teve alguém para pregar para mim, né? Como ouvirão se não tem quem fale? Então, eu estou aqui para dividir com você, compartilhar com você, abençoar a sua vida como o Senhor tem me abençoado, fortalecer a sua vida como o Senhor tem me fortalecido, e a vontade do Senhor é que se espalha mesmo, por isso que ele diz que ele nos ungiu, né? Para que nós venhamos, né, alcançar pessoas, né, para libertar, né, os que estão cegos, que estão em prisões, aqueles que estão com veste de tristeza, o Senhor lhe dá veste de alegria, para que o Senhor venha, né, multiplicar, substituir, né, aquilo que é ruim e trazer o novo dele, né, trazer o novo, tirar aquilo que é velho e trazer o novo, porque ele faz, né, no meio de nós, conosco, né, no meio da sua parentela. Ele é único, ele é soberano, ele é fiel. E a palavra que o Senhor falava ao meu coração está em Isaías 40, quando unicamente eu estava meditando em outra palavra, e o Senhor falava ao meu coração: eu te farei voar, eu te farei como águias, né? E a palavra que o Senhor me dava era superação, né? Você está preparado, preparada para superar, para ir além daquilo que você possa imaginar, porque o Senhor, né, ele vai muito mais, né? O Senhor não tem limite, o Senhor é soberano, ele está sobre tudo, mas nós somos limitados e a gente só pode se destravar, né, de algumas situações se realmente a gente buscar a Deus. A gente consegue se destravar do medo,
destravar, né, do desânimo, né, destravar de uma inquietação, de pensamentos acelerados, destravar, né, numa área profissional que você tem buscado, tem estudado, destravar no seu ministério, né, e superar os limites e além. E o Senhor falava a respeito da águia comigo, né, de como ela supera os próprios limites, porque ela tem, né, um objetivo, né, ela sofre uma renovação. A renovação da águia é sofrida, é dolorida, mas ela vai além para poder alcançar. Ela tem uma visão focada, a visão dela não é obscura, a visão dela não é terrena, ela sobe, né, a visão dela é para o alto, porque ela precisa alcançar, né, aquilo que o Senhor também planejou, né, o que o Senhor deu para ela, a força que o Senhor deu para ela, para que em meio à tempestade, em meio aos predadores, né, a visão da águia, ela é contínua, ela tem foco e ela permanece. E o Senhor falava comigo através de Isaías 41, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você não vai se sentir cansado. Deus vai fazer você, né, superar, enfrentar as suas dificuldades, os seus medos, aquilo que te atrapalha, aquilo que te limita, aquilo que não deixa você, até mesmo numa manhã, você ter, né, uma vida com oração, com dedicação, né, podemos dizer, até aqueles que não conseguem chegar cedo no seu trabalho, pessoas que têm dificuldade com horários, pessoas que, né, se programam, amanhã eu vou acordar cedo, amanhã eu vou conseguir tomar meu banho, né, me arrumar e chegar no meu horário no trabalho. Antes de eu chegar no trabalho, eu vou fazer minha oração, eu vou fazer meu devocional, né, amanhã eu vou honrar com aquele compromisso, né, em levar meu filho para aquela consulta. São pequenas coisas que, se a gente não se moldar em Cristo, ser moldado por Ele, a gente continua com os mesmos erros de antes, de não ser pessoas comprometidas, de não ser pessoas de palavra, que você fala aquilo que você vai fazer e você faz, aquilo que você promete, você cumpre, né? Você não inventa situações ou deixa para fazer depois. Não, você faz na hora que tem que fazer. Se você foi marcado a reunião do teu filho, você se programa, porque aquele dia vai ter a reunião na escola do seu filho. Se você programou ir buscar ele na escola, vai buscar ele na escola. Se você prometeu fazer algo com ele no final de semana, faça aquilo que você prometeu. Então são coisas que, mesmo pequena, vai nos limitando e vai levando para situações que a gente acaba atrasando até mesmo o propósito que Deus tem para nossas vidas, para que a gente venha vencer, né, o lado emocional, o lado físico, né, de hoje isso serve para mim, hoje eu vou voltar a caminhar, hoje não vai ter nada que não vai deixar com que eu saia, eu preciso, né, me portar nessa situação, né, de não, eu vou voltar a caminhar, eu preciso voltar a caminhar. Então, assim, eu já falei para o Senhor, eu vou me levantar, né, como o Senhor falou comigo nessa manhã, né, se levanta e voa, né, e a gente que fica limitando aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, né, e o Senhor não quer que a gente venha se limitar, o Senhor quer que a gente venha, né, prosperar nos propósitos dele, a gente avançar. E eu quero deixar aqui para você, em relação ao que o Senhor falou para mim, em superação. Superação é a capacidade de você ir além de limitações. Além de limitações e de adversidades ou situações negativas em todo âmbito da tua vida, né? Em todo âmbito da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ultrapassar barreiras físicas, emocionais e mentais. Como a águia supera os seus limites, assim o Senhor quer que a gente venha superar aquilo que tem te parado, aquilo que tem te travado. A visão da águia, ela é aguçada, né? Quando fala aqui do âmbito, né,
A visão da águia também ela é aguçada, ela supera os seus limites, a águia. Louvado seja o nome do Senhor. E enxerga com detalhes e nitidez. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos, sabe, em Deus superar, ir além, né? Eu não quero mais ficar parada nessa situação, é o que eu mais falo com o Senhor. Eu falo com o Senhor, Senhor, eu não quero mais ficar parada, né? Em situações que o Senhor já falou para mim que o Senhor é comigo, né? Como a palavra do Senhor vem dizendo, né? Quem ensinou o Senhor, né? Quem deu conselhos para eles? Para ele, e você vê que quantos conselhos, quantas coisas boas o Senhor tem se revelado para cada um de nós, para que você não venha viver nessa vida de dificuldade, de achar que você não vai conseguir, né, que você é limitado, né, não ficar num lugar de sofrimento, de culpa, né, de rejeição. Não, o Senhor tem muito mais, Ele quer acender essa luz dentro de nós, para que Ele venha trazer a clareza. Ele traz a clareza, Ele trouxe na minha vida luz para me mostrar os meus erros, os meus pecados. E eu estou superando através dos meus erros, procurando não fazer errado como eu fazia antes, procurando não culpar as pessoas pelas coisas que não têm dado certo na minha vida, mas eu vou superar, né? Em relação a isso, nós vamos superar e as pessoas não têm culpa se eu adoeci ou se eu passei por alguma adversidade. Eu preciso ver as pessoas de uma forma diferente e saber que também há um limite para tudo em nossas vidas. E Deus, Ele faz com que, à medida que a gente se porta como filho e pede a Ele, Senhor, me ajuda, não deixa eu ver dessa forma, eu enxergar dessa forma, mas que a minha visão possa ser como a visão da águia, possa ser focada, ver detalhes, para que eu não venha ficar, né, parada e não venha, né, olhar de uma forma em que aquilo ali venha me cegar espiritualmente, né, e fechar o meu coração, porque acaba com que a gente se fecha e a gente não alcança os voos que o Senhor quer que nós alcançamos. Acaba com que a gente fica parado, recua, retrocede e não vai adiante para poder alcançar o que o Pai tem para você, o que o Pai tem te prometido, o que o Pai tem falado com você. Então não fica nesse lugar, seja como a águia, como nesse dia de hoje. O Senhor te deu asas para poder você voar. O Senhor te deu asas para você sair deste lugar. O Senhor, Ele tem muito mais para as nossas vidas. Ele tem algo assim fixo, né? Algo assim pontual, né? Que basta a gente, né, abrir os nossos olhos e ver, né, quão grandioso é o nosso Deus e qual tem sido e como tem sido o cuidado de Deus. Não tem faltado o cuidado dele para a nossa vida. E às vezes é a gente que tem que tomar uma postura de filho, né? Se posicionar e fazer aquilo que o Senhor tem pedido para que nós façamos, porque a gente quer alcançar, né, as promessas do Senhor, mas tem coisas que Deus, Ele também trabalha em nós. A águia, ela vai além, ela voa, mas ela vive um processo, ela vive um momento, para ela ter a renovação, ela vive um processo, né, de lapidação também, aonde para ela voltar novamente, né, as forças dela serem renovadas novamente, ela precisa até trocar, né, as suas penas, as suas unhas, elas são tiradas, até o próprio bico, né? Eu já pesquisei sobre a águia, na renovação dela, ela quebra o bico dela, ela entra num lugar onde ela fica ali um tempo sozinha, né? Ela se esconde e ela própria quebra seu bico na pedra, né, para que tudo venha a ser novo de novo. E o Senhor faz tudo novo de novo em nossas vidas. E assim como o Senhor fortalece ela, o Senhor também nos fortalece, assim como Ele nos dá voo, né, dá voos para ela. Deus também quer que a gente venha alcançar voos, os voos que Ele tem preparado para as nossas vidas. Então que Deus possa te fortalecer, que o Espírito Santo de Deus te visite nessa tarde e que você possa crescer na graça, no conhecimento, sabe? Se mova, se movimente. O Senhor quer a gente se movimentando,
É essa palavra que o Senhor trouxe para mim quando eu saí da casa ao qual eu estava, eu me mudei, estou pouco tempo em outra casa, e o Senhor falou: é momento de vocês se movimentarem, eu não quero vocês parados, é momento de vocês alcançarem aquilo que eu tenho para fazer na vida de vocês. Então há um movimento de Deus sobre a terra, há um movimento de Deus sobre a nossa vida, tá bom? Fica na paz do Senhor, Deus te abençoe, fortaleça o seu coração no Senhor. Amém? Deus te abençoe.